Medos na cirurgia do explante. Hoje vamos falar sobre os 6 maiores medos que a gente observa no consultório, que as pacientes procuram a gente para realizar o explante. Sou Gilberto Pereira, cirurgião plástico na cidade de Taubaté. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os medos das pacientes que procuram para realizar a cirurgia de explante. Primeiro medo da paciente: anestesia. Muitas pacientes, elas têm o medo da cirurgia, da anestesia. E o que é o medo da anestesia? Elas, doutor, vai ser anestesia geral? Porque quando eu fiz foi uma anestesia sedação e local. Não queria tomar geral porque eu vou ser entubada. A anestesia geral, ela ocorre sim a intubação, mas isso é extremamente seguro para o paciente. A anestesia geral hoje ela é considerada mais segura, na verdade. Ela vai trazer um controle total do anestesista sobre você. O anestesista vai ter todos os parâmetros, ele vai estar com você a parte ventilatória, tudo ali coordenado para poder que você tenha uma cirurgia tranquila, uma cirurgia segura. Quando a gente pensa em anestesia local, a gente tem um limite de anestésico para ser usado. A gente tem, quando faz uma sedação e anestesia local, você pode, na sedação, não que a sedação não seja segura, a sedação também é segura, mas para uma cirurgia de mama, uma cirurgia de abdominoplastia e no caso a cirurgia de explante, muitas vezes a gente coleta gordura para fazer a lipoenxertia. Então são várias áreas que a gente vai estar trabalhando, que a gente vai estar mexendo e pode gerar dor. E aí, se fosse fazer com anestesia local, seria uma quantidade muito grande de anestésico local, o que aumentaria o risco da cirurgia. E a sedação, você tem que estar ali, o anestesista vai controlar o paciente. Caso o paciente seja mais sensível ao anestésico, ela pode começar a deprimir a parte respiratória e ter que evoluir para uma intubação. E aí acaba sendo uma intubação um pouco mais rápida, um pouco mais corrida ali. Quando faz a anestesia geral, isso já é coordenado, já é organizado, com mais calma, e aí o anestesista tem todo o controle do paciente. Então esse medo da anestesia geral, eu entendo por causa da intubação, é normal o paciente ter, mas lembra, é mais seguro para você a anestesia geral. Então é um medo que é natural, é normal, mas é muito mais seguro. Segundo medo, cicatriz. Muitas vezes a gente consegue fazer o explante apenas pela cicatriz onde foi colocado a prótese. Mas, na maioria das vezes, a gente precisa de uma mastopexia. O que é a mastopexia? Quando aquela paciente com a prótese, a mama já cedeu, a gente precisa reposicionar o tecido e tirar o excesso de pele. E muitas pacientes acabam tendo medo da cicatriz. Pode acontecer da cicatriz não ficar boa, não ficar bonita? Sim, pode. Mas o que eu observo no consultório é que as pacientes ficam satisfeitas com a cicatriz. Claro que tem pacientes que referem que a cicatriz não ficou legal, ficou mais escura, ficou mais grossa e tem como a gente ir melhorando com pomadas, fita de silicone, aplicações de corticoide. Quando não resolve, a gente pode retirar a cicatriz e fazer outra cicatriz e encaminhar para uma beta-terapia, por exemplo, e melhorar. Às vezes, quando a gente realiza a cirurgia, a gente estica a pele, vai dar tensão naquela pele e pode acontecer da cicatriz não ficar tão boa. Depois que amadureceu, que a mama relaxou, que ela acomodou, a pele já está mais molinha. E aí, se precisar, a gente tira a cicatriz e faz outra. E a tendência é ficar melhor. Por quê? Porque a gente não tem aquela tensão na cicatriz. Mas a cicatriz, eu entendo que é uma preocupação, mas o que a gente observa na maioria das pacientes é que elas ficam contentes com o resultado, com a cicatriz. Um outro medo: doutor, vou ficar reta? Não tem como eu dizer se vai ficar reta ou não. O que a gente observa é que não. Mas pode acontecer dela ficar com pouca mama? Sim. Se você tem pouca mama quando colocou a prótese, ao retirar a prótese, você vai voltar a ter pouca mama. E o que a gente pode fazer para melhorar isso? Uma lipoenxertia. Tirar uma gordurinha de alguma parte do corpo e colocar essa gordurinha na sua mama. Não quer dizer que vai ficar com uma mama igual à prótese, mas vai ficar com uma mama maior, uma mama com mais contorno, uma mama com formato mais em gota, porque vai pesar mais, vai ter a gordurinha para volumizar um pouco mais a sua mama. Então, ficar reta é muito difícil, que normalmente as pacientes acabam optando pela lipoenxertia. E na maioria das vezes a paciente já tinha tecido mamário, então ela vai voltar a ter aquela mama que ela tinha lá atrás, a não
ser que ela fez uma mastopexia, por exemplo, com uma prótese submuscular e retirou quase todo o tecido mamário. Aí ela vai ficar com pouca mama, mas a gente pode tirar uma gordurinha e fazer a lipoenxertia. Então a gente observa que a maioria dos casos não vai ficar retinha. A sua mama vai voltar ao normal, como ela era antes, às vezes um pouco maior. Caso ela era mais caidinha, a gente vai fazer a mastopexia, reposicionando essa mama, deixando essa mama no lugar. Então, é um medo que ele existe, a gente entende, mas a gente consegue melhorar a sua mama. Um outro medo que a gente observa são retrações. O que é a retração? A prótese está no tecido, então ela está machucando a mama da paciente. Ao retirar a prótese, essa mama vai voltar para o lugar. E aonde a prótese pode ter machucado, pode formar alguma retração, um afundadinho ali. Quando a paciente mexe, contrai o músculo, pode aparecer áreas de retração, áreas que ficam um pouquinho mais afundadas. Isso pode acontecer? Pode. É o habitual? Não. São casos mais raros, mas pode acontecer sim. São poucos casos que a gente tem, mas acontece. E por que acontece? Porque são cicatrizes. E como que a gente pode melhorar isso? Com a lipoenxertia. Com a gordurinha a gente pode melhorar. Um outro jeito, que às vezes a paciente tem uma queda de mama já, mas ela quer tirar a prótese e não quer ter a cicatriz da mastopexia. Isso pode aumentar um pouquinho o risco dessas retrações. Quando a gente faz a mastopexia e ajusta essa pele, o risco dessas retrações já diminui. Quando a gente faz a lipoenxertia, diminui mais ainda. E caso ocorra a retração, para melhorar, a gente precisa fazer uma lipoenxertia e aí a gente consegue melhorar. Muitas vezes, retrações que aparecem ali nos primeiros meses, elas vão se resolver ao longo de um ano. Então a gente tem que esperar em torno de 8 meses a um ano, que na maioria dos casos essas retrações elas desaparecem. Um outro medo é não se adaptar sem as próteses de silicone. Cirurgia de explante ela é diferente de uma cirurgia de prótese. Prótese de silicone você vai colocar 100, 200, 300, 400 ml, você vai com aquela expectativa que vai sair com peitão ou com uma mama média, do jeito que você tinha escolhido, vamos dizer assim. Já no explante é voltar para uma condição que você tinha lá atrás, que por você colocar a prótese quer dizer que era uma condição que já não te agradava e com cicatrizes. Então isso gera ansiedade, isso gera um medo de não se adaptar. O que a gente observa no consultório? Que as pacientes ficam muito contentes com o resultado. Por quê? Porque a gente consegue ajustar essa mama, reposicionar essa mama e fazer a lipoenxertia para melhorar esse contorno mamário. Então, a gente observa que é muito comum a adaptação das pacientes. Claro, tem pacientes que no primeiro mês ela fala: nossa, doutor, no começo eu não tinha me adaptado bem e agora eu já estou contente. Vai passando o tempo, 6 meses, 1 ano, elas vão ficando mais contentes ainda. Então, o que a gente observa é que as pacientes se adaptam muito bem ao explante de silicone. Outra coisa, existe estudo que mostra que o índice de satisfação das pacientes ele é maior na cirurgia de explante do que na cirurgia de implante. O que isso quer dizer? O índice que a paciente fica mais satisfeita, fica mais contente, está relacionado quando ela tira a prótese do que quando ela coloca a prótese. Um outro medo é: doutor, será que a minha saúde vai melhorar? Por quê? Muitas vezes a paciente procura a gente para fazer o explante porque não quer mais a prótese, porque está em outra fase da vida ou porque a mama cedeu, a estética da mama não agrada. Mas muitas vezes ela procura a gente por problemas de saúde, cansaço, fadiga, doenças autoimunes, dores devido à contratura capsular, e aí existe aquele medo de não ter melhora dos sintomas. Infelizmente não tem um exame que a gente consiga fazer e mostrar, tipo, isso é da prótese ou não é da prótese. Mas o que a gente observa é que mais de 85 a 90% das pacientes que nos procuraram para retirar a prótese devido a algum sintoma, esses sintomas melhoraram. Não quer dizer que melhoraram 100% dos sintomas, mas em torno de 86, 90% de melhora. Isso também já existem estudos mostrando essas melhoras dos sintomas, essas melhoras na saúde da paciente. Então existe esse medo de melhora da saúde ou não. Não tem como a gente garantir uma melhora de saúde, mas o que a gente observa no consultório é uma melhora em torno de 85 a 90% das pacientes referem melhora na sua saúde.
Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, ative as notificações para receber os próximos vídeos e se inscreva no nosso canal.